Mas nós precisamos ter a atitude correta para que esse avivamento venha e para que esse avivamento aconteça, para que não seja apenas emoção, para que não seja nada forçado, para que não seja fogo estranho, para que seja genuíno. E para quando nós experimentarmos, seja algo que realmente transforme a nossa igreja, transforme a nossa vida, transforme a nossa cidade, transforme o nosso país, porque um verdadeiro e genuíno avivamento transforma. Quando você é transformado, o lugar onde você está vai sendo transformado paulatinamente ao ponto de você ver nações sendo transformadas, cidades sendo transformadas. A Coreia do Sul viveu um avivamento esplêndido. Um país inteiro sofrendo um avivamento espetacular. E aqui nesse texto de Atos nós vemos isso. Por que eu estou fazendo essas observações? Porque existe algo que às vezes acontece, e tem acontecido muito dentro das igrejas evangélicas, chamado de pragmatismo. O pragmatismo, ele é uma filosofia que surgiu no século XIX, com uns caras que eu não consigo falar o nome deles direito, mas o nome deles aqui é um lógico chamado Charles Sanders Peirce, um psicólogo chamado William James e um jurista chamado Oliver Wendell, que criou essa filosofia no século XIX. E para a gente não adentrar muito, essa filosofia, o básico dela é o seguinte: não importa quais sejam os meios, desde que ao final você obtenha os resultados que você espera. E aí nós temos um sério problema. Porque quando nós pensamos assim, nós temos a tendência de olhar só para o resultado e nos esquecemos do percurso para chegarmos no resultado. O que nós queremos? Nós queremos avivamento e nós queremos crescimento. Então eu fico olhando para o avivamento e para o crescimento, mas eu me esqueço que para chegar no avivamento e no crescimento, eu preciso percorrer um caminho bíblico, correto, porque não me importa apenas números, não me importa apenas ver pessoas cheias, ou pelo menos parecendo que estão cheias do Espírito Santo. O que me importa é que esses números cheguem até mim do modo correto, e o que me importa é que se essas pessoas realmente se dizem avivadas, elas estejam realmente avivadas e não seja apenas emoção. Não pode ser assim. O pragmatismo, ele olha somente para o fim, para o resultado. E hoje, no nosso meio, nós temos sido, muitas vezes, pragmáticos, quando nós não podemos ser pragmáticos. Eu não posso preparar uma mensagem, eu não posso vir para o culto pensando em fazer uma mensagem que vai agradar para que o templo encha. Eu preciso preparar uma mensagem, e eu preciso chegar aqui e pregar o que a palavra diz, a verdade, doa a quem doer, e quem o Senhor quiser vai trazer. Quem se sentir ofendido com a verdade da palavra, me desculpe, é a verdade da palavra. Nós não podemos omitir. Agora, se eu sou pragmático, não, eu não posso pregar sobre isso. Se eu falar sobre isso, a igreja não vai gostar, eu vou perder membros, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não. Porque quem dá o crescimento, não sou eu que estou aqui pregando, não são os homens. A Bíblia vai nos mostrar nesse texto aqui de forma clara que quem dá o crescimento é quem? Em Atos, a Bíblia nos diz que quem acrescentava o número dos que iam sendo salvos? Pedro. Era o sermão de Pedro. Paulo, que depois se converte mais à frente. Eram os apóstolos, os 11 que ficaram? Não. A Bíblia fala, e o Senhor lhes acrescentava o número dos que iam sendo salvos. Nós não podemos ser pragmáticos. Eu fui durante 4 anos pastor dos adolescentes. E algumas vezes eu fui confrontado a ser pragmático para que o ministério crescesse mais. Não pelo pastor João. Saibam vocês que o pastor João prima sempre pela fidelidade, e aqueles que ele encarrega de ministérios, como ele me encarregou, como tem o pastor Mórcio, o pastor Pablo, que estão aqui, que são do Ministério de Jovens, ele fica chegando até vocês, falando, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não tem. Ele confia naqueles que ele entregou, mas por parte de pessoas, às vezes até pais de adolescentes. Não, mas se você tem que fazer isso, senão você não vai atrair adolescentes. Mas quem disse que o papel de atrair esses adolescentes tem que ser feito de modo pragmático? Ou seja, eu não preciso alugar uma boate e um dia da semana fazer um culto numa boate para que esses jovens vão para lá. Eu preciso pregar a palavra aqui, os que vierem permanecerem pela palavra, porque aqueles que são atraídos pelo pragmatismo, pelos meios errados, só são mantidos pelos meios errados. Mas aqueles que são atraídos pela palavra, permanecem pela palavra. O que adianta eu ter uma igreja lotada de pessoas caminhando para o inferno, porque foram atraídas de maneira errada? Eu prefiro ter um membro que eu pastoreio, que eu levo para o céu, do que 2.000 que eu estou levando eles para o inferno. É muito melhor. E nós não podemos nos render às pressões que o mundo nos traz.
Não podemos. Nós precisamos nos manter fiéis à palavra de Deus. Em tudo, nas nossas vidas. Quando você for evangelizar, não tema. E qual é o meio correto para que haja um avivamento genuíno e muitas vidas sejam alcançadas? O bíblico. O meio correto é o meio bíblico, que nós lemos aqui, nós vemos isso de forma clara. Em Atos capítulo 2, aí, abre sua Bíblia, por favor, e se você puder, vá acompanhando, por favor. No versículo 37 ao 47, diz assim, ó, a igreja de Atos, eu vou ler o texto daqui a pouco, a igreja de Atos era uma igreja que viveu um grande crescimento e avivamento, porque tinha, olha o que nós vamos encontrar aqui, o Espírito Santo, eles eram cheios, foram cheios como cumprimento, lá de Joel 2, cheios do Espírito Santo, exposição fiel das Escrituras, e aqui eu não estou falando de um estilo de pregação, você expõe as Escrituras de maneira fiel, através de uma pregação temática, através de uma pregação expositiva, através de uma pregação textual, mas é fidelidade ao que se prega. Uma exposição fiel das Escrituras, perseveravam na doutrina dos apóstolos e viviam em comunhão. Isso daqui são as características que nós encontramos na igreja de Atos, para que Deus tenha gerado na vida deles esse grande avivamento e crescimento na igreja de Atos. A verdade deveria ser dita, vocês estão errados, a palavra de Deus, gente, com amor, não estou falando de falar a verdade, a palavra de Deus diz isso, olha o que as Escrituras dizem e tal, para que aquelas pessoas caiam em si e sintam-se compungidos, para que seus corações se arrependam, para que eles se sintam pesarosos pelo pecado que estão praticando. Avivamento vem quando essas verdades são ditas. Conversão existe e a igreja vai cada vez mais ser cheia quando as pessoas começarem a ouvir as verdades e forem realmente convertidas. Para que elas não venham e fiquem um tempo, cansou e vai embora. Porque a conversão gera pessoas que permanecem. E ele continua e fala, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens irmãos? Cara, isso aqui é fantástico, porque a ideia que o texto nos dá aqui, é que eles ficaram tão arrependidos, tão compungidos, eles se sentiram tão pesarosos, que talvez a gente lê, e eu li sem fazer nenhuma entonação aqui, é tipo assim, como se eles chegassem assim, está ouvindo, o cara fala assim, vocês mataram esse Jesus, vocês fizeram isso, a Escritura está sendo exposta, aí vocês acham que eles chegaram, a Bíblia diz que eles chegaram para Pedro, e chegaram para os apóstolos, vocês acham que eles chegaram assim, querido Pedro, o que nós faremos? Apóstolo, vocês acham que é isso? O que a Bíblia está dizendo é que eles chegaram a um ponto de ficarem desesperados, ao ponto de saírem procurando. O que nós podemos fazer? O que nós temos que fazer? Nos ajude, porque nós vamos para o inferno. Nós matamos Jesus. Dá-nos a ideia de que eles ficaram apavorados por saberem a verdade, por escutarem a palavra sendo exposta e por saberem a verdade do que eles tinham feito. É isso que deve ser gerado em nosso coração quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós ouvimos a pregação, quando os pecados são apontados. É sentirmos compungidos e procurarmos saber o que nós temos que fazer. O que nós precisamos, o que faremos, homens e irmãos? Aqui na minha outra versão, fala assim, respondeu-lhes Pedro, ouvindo-los, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? O que nós devemos fazer? E agora? O que eu tenho que fazer? E aí, então, abre as portas para que Pedro traga a mensagem que tanto Jesus, quanto o Antigo Testamento, os profetas, quanto todos estes já trouxeram na palavra de Deus. João Batista, o seu irmão, e aí Pedro diz para eles o quê? Pedro diz assim, e disse-lhes Pedro, verso 38, olha aí, arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos. Lembra do verso 23? Arrependam-se pelo que vocês fizeram, arrependam-se por ter entregado Jesus para ímpios para ser morto, arrependam-se dos seus pecados. Se você não aponta, se você não fala sobre isso, como que a pessoa vai cair em si para te perguntar, o que eu tenho que fazer? E aí então você dizer, arrependa-se. Ainda há esperança. Está vendo que a mensagem é dura? Está vendo que Pedro faz com que eles se desesperem? Mas depois Pedro vem e traz alento ao coração deles, dizendo, não está tudo perdido. Arrependam-se. Arrependam-se. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus. É preciso falar a verdade e exortar as pessoas. Existem talvez consequências? E daí? Sim. Pedro não foi apedrejado e morto, Estevão foi. Mas falou a verdade. A mensagem de Estevão foi a mesma. Vocês mataram Jesus. Um foi morto, o outro teve um resultado grandioso. Você está preocupado com a sua vida? A Bíblia fala que eu tenho que estar disposto a morrer por Cristo. Morrer para este mundo, mas morrer fisicamente se for preciso.
E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. O batismo, gente, ele é um símbolo, ele é uma confissão pública de que nós entregamos a nossa vida a Cristo. O batismo, ele é um sacramento. Na igreja evangélica nós temos 2 sacramentos, é o batismo e a Santa Ceia. Que é, o que é o sacramento? É você pegar algo que é espiritual e você criar um símbolo que representa aquilo que é espiritual. O batismo representa o quê? Que você estava vivo para esse mundo, você estava morto nos pecados, e aí então você morre para esse mundo e você ressuscita em Cristo. O batismo simboliza isso, por isso ele fala que cada um de vós seja batizado. Significa que se você não for batizado, você não é salvo. A Bíblia não coloca o batismo como condição para a salvação. Mas existe algo muito sério, olha aqui. Todos os relatos bíblicos que nós vemos, quase todos, quando Filipe vai pregar para o eunuco, qual que é a primeira coisa que ele pede para acontecer? Me batiza. Esses caras aqui, a Bíblia fala que eles convertem, eles se arrependem, e a gente vai ver que eles foram batizados, e Paulo fala, vocês têm que ser batizados. O batismo não é condição para ser salvo. O exemplo clássico que nós temos é o ladrão da cruz. Não foi batizado, mas Jesus deixa claro que ele se arrependeu, que ele estaria com ele no paraíso. Beleza. No entanto, se eu me converto e tenho tempo hábil para desejar batizar e professar essa fé e tornar público isso, talvez eu não tenha sido alcançado pelo Evangelho realmente, eu não tenha me convertido realmente. Porque isso é algo que a partir do momento que você é alcançado por Cristo, que o Espírito Santo de Deus habita em você, é um desejo que se torna latente no seu coração. Você quer batizar. Ninguém precisa te forçar, você deseja, você fala, eu quero batizar,